Olha, no Rio de Janeiro, você viu várias capas de jornais destacando o tricampeonato do Santos, destacando o bi do Santa Cruz, falando das conquistas da era Neymar, no caso da imprensa paulista. No Rio de Janeiro, o Deco foi o personagem escolhido pelo jornal O Globo para retratar a conquista do Fluminense. O mago do campeão, o Deco, o craque do 30º título do Fluminense. Pergunto ao Led e ao Celso se esse personagem foi uma boa escolha para retratar o título do tricolor carioca, na opinião de vocês. Foi uma ótima escolha, porque os dois principais jogos do Fluminense no estadual, ele foi o destaque. A final da Taça Guanabara, contra o Vasco, ele jogou muito, e o primeiro jogo da final contra o Botafogo, que ele destruiu também a partida. Abel foi muito feliz ontem. Eu sou fã do Abel, pessoalmente e profissionalmente. Eu acho que ele não esconde o jogo, ele fala o que ele pensa e fala a verdade, e não doura pílula nem para o time dele. Ele falou uma coisa ontem que é a verdade absoluta. O Fluminense não fez um campeonato brilhante, mas o Fluminense jogou bem os jogos que precisava jogar, que foram 4. Semifinal da Taça Guanabara contra o Botafogo, final da Taça Guanabara contra o Vasco e as 2 finais contra o Botafogo. Bastava isso para ser campeão. Ele jogou bem os 4 jogos e foi campeão. Perfeito. E ontem o Botafogo teve a chance de fazer 1-0 com o Louco Abreu, ele perdeu. Depois o Rafael Moura também perdeu um gol no primeiro tempo. Mas o fato é que em nenhum momento, Celso, eu vi o Botafogo partir para cima, ser um time que estava realmente buscando um resultado ou uma despedida mais digna do campeonato. Vi o Botafogo jogando de maneira normal, como se fosse mais um jogo. Não sei se você concorda, Celso. Olha, eu vejo o Botafogo muito abalado psicologicamente. Eu acho que eu vi o Botafogo perder do Vitória, foi uma coisa assim, um passeio que o Botafogo tomou do Vitória, como se não estivesse nada em jogo. O Botafogo, nessas finais contra o Fluminense, foi um time apático, um time sem espírito de luta, sem garra, sem decisão, sem técnica, sem nada, um bando em campo. Isso não querendo agredir a torcida do Botafogo, mas falta muito para o Botafogo poder se considerar um time de futebol que possa ir uma decisão. E o Lédio disse muito bem, o Fluminense é exatamente o contrário. O Fluminense é um time que joga mal e joga assim apenas para o gasto nas partidas que não são importantes. O Deco tem preguiça, vai lá, corre pouco, o Fred dorme um pouco, joga um pouquinho, mas na hora que tem que jogar, na hora que a coisa é para valer, o Deco sempre jogou muito bem e daí eu achava muito justa essa escolha dele como mago do campeão, porque ele no meio de campo jogando bem, o Fluminense se encontra, o Fluminense consegue sair pelas laterais, o Fluminense é um time organizado. Eu acho que essa é a grande diferença entre o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense tem a noção da eficiência e o Botafogo não tem nenhuma. A questão por exemplo, jogadores como Deco e Fred, eles se acostumaram a fazer grandes jogos épicos na Europa. Eles vêm para cá, eles querem fazer os grandes jogos. Eles, profissionalmente, eles jogam lá. Fluminense 3 coquinhos. Ele entra em campo, ganha o jogo no primeiro tempo e depois eles descansam no segundo. Eles vão administrando, mas eles querem jogar, são esses jogos. Os jogos da Libertadores. Então, as fórmulas dos estaduais pedem isso, né? Você não precisa ganhar todas, você tem que ganhar na hora certa. Perfeito, tanto que... Você ganhar. O Corinthians foi líder do campeonato, terminou em primeiro, o Santos foi campeão ficando em terceiro. Isso. Figueirense. O Havaí ganhou na hora certa. É isso aí. E no Rio também, não estou dizendo que você não tem que ganhar, até porque é bom ganhar, porque você não fica muito agitado internamente, mas a vitória nos estaduais com esse modelo tem que ser no momento certo. O Fluminense no primeiro turno do Campeonato Carioca só chegou às finais porque o Vasco venceu um jogo que beneficiou o Fluminense. No segundo turno o Fluminense sequer foi para a semifinal e termina com todo o mérito e justiça como o melhor time do Rio de Janeiro, porque quando precisou foi o que mostrou o Fluminense. E curioso o Deco ser o personagem do Globo, porque ontem o Globo trouxe uma entrevista com o Deco, uma reportagem especial com o Deco, falando desse começo de ano, de forma até surpreendente, como o Deco está conseguindo ter uma sequência de jogos, o trabalho que ele tem feito para poder entrar em campo. Ontem, infelizmente, o Deco saiu machucado, sentiu a parte posterior da coxa. Hoje, isso certamente vai ser notícia. O Fluminense, que já tem o Fred machucado, pode também, toque, perder o Deco para enfrentar o Boca Juniors na quinta-feira. Saberemos disso hoje. O Deco saiu machucado ontem. E embora você tenha um elenco que tem o Wagner para substituir o Deco, o Rafael Moura para substituir o Fred, você perdeu os seus 2 principais jogadores dessa semana. Não é nada bom para o tricolor do Abel Braga.